Vamos voltar a falar do inimigo da fé. Nós já aprendemos alguns. Nós descobrimos, o que é fé. E nós estamos estudando os 6 inimigos da fé. Nós aprendemos que o primeiro é qual? A falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo. Se você não tem certeza quem você é em Cristo, você não vai ter uma vida genuína na fé. A certeza é qual? Aconteça o que acontecer, eu continuo sendo um nascido de novo. O nascido de novo, ele não retrocede. Ele não volta atrás. Porque é impossível algo que nasceu de novo voltar para dentro da barriga ou da mãe ou de qualquer animal. É impossível. Não existe isso. Então o nascido de novo, ele não retrocede. Ele não volta atrás. Ah, mas se está voltando, é porque não nasceu de novo. É a verdade. Precisa nascer de novo. O nascido de novo esquece os hábitos antigos. Ficou para trás. Se tinha o hábito de falar palavrão, isso acaba, irmãos, em nome de Jesus. Principalmente para os homens. Apesar que tem mulher que tem a boca mais suja de falar palavrão do que qualquer homem. Não pode mais existir na boca de um nascido de novo palavrões. Não tem como. Nasceu de novo, a Bíblia diz que você não pode beber de 2 águas, amarga e doce. Não pode. Ou você bebe água doce ou você bebe água amarga. Você nasceu de novo. Esse é o primeiro inimigo da fé genuína, a fé robusta, a fé que gera vida, a fé que é o nosso alimento. Nasceu de novo, é uma nova criatura, é o novo filho. Acabou, as coisas antigas estão passando. Para de ficar buscando lá no mar de esquecimento. Ah, eu preciso fazer libertação, cura, restauração. Precisamos. Mas isso não é mais o centro. Eu nasci de novo. O segundo inimigo da fé é não compreender a nossa situação. Irmãos e irmãs, se você não consegue compreender a tua situação no corpo de Cristo, você não vai viver o impossível de Deus. Primeiro, nós somos criados para vivermos o sobrenatural. Nós não fomos criados para viver essa vidinha miserávelzinha que nós vivemos. Nós não fomos criados para viver de migalhas. Ai, um pouquinho de fé, uma fé pequenininha. Ai, se Deus... Não! Nós somos criados para vivermos o sobrenatural de Deus. É essa a minha postura em Cristo Jesus. Por isso que nós temos dificuldade de trabalharmos com aqueles que ficam indo e vindo na fé. Nós temos, às vezes a pessoa diz, você é muito radical. Mas no mundo da fé, no mundo de Deus, ou você é, ou você não é. A Bíblia diz sobre isso. O que Jesus fala sobre isso? Ou você é quente, ou você é o quê? Frio. Porque o meio termo, ele vai fazer o quê? Vai vomitar. É horrível falar isso. Porque a gente tem aquela visão de Deusinho, bonzinho, pequenininho, queridinho. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. Então eu não posso ficar presa nisso. Então o segundo inimigo é eu não saber compreender a minha posição, a minha situação em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Ponto final. Não é talvez, você é. Agora, se você vive ou não, é outra situação. Por isso que a crentaiada faz uma confusão e vira um balaio de gato na cabeça. Porque não consegue compreender a sua posição em Cristo Jesus. Ou você é, ou você não é. Não tem talvez, amanhã. Não tem isso. Você é um vencedor em Jesus Cristo. Ah, eu tenho que aprender. Aí, ok. É o processo. Aí, ok. A partir do momento que você nasce de novo, você já entrou, você já é um santo. Aí há um processo na santificação. Hoje nós vamos terminar o terceiro inimigo da fé, que é a falta de compreender a justiça. O que nós estamos descobrindo? Domingo após domingo nós estamos errando menos. Vamos dizer assim? Por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre a fé. Por quê? Desde que você se converteu, você sabe que a fé traz à existência aquilo que você não vê. Você viu o relato da escola dominical hoje?
Porque eu ouvi essa palavra, e essa palavra que eu ouvi, durante a semana germinou no meu coração. Ela foi o meu sustento. Então, nós erramos por não conhecermos. Agora, o pecado é nós que decidimos. Nós temos que tomar cuidado. Gente, a mentira mais boba que existe é essa. Quer ver uma mentira? A pessoa chega para você e fala assim, amigo, ora por mim. Você fala, ok. Passou durante a semana, amigo, orou? O que ele fez? Se a pessoa chegar perto, você vai ter coragem de falar, olha, você pediu para mim orar e eu esqueci. A gente não fala. Por isso que o pastor sempre falou, ensinou, continua ensinando. Quando se alguém pedir oração para você, faz o quê? Na hora. Porque você não sabe se a pessoa sair da porta para lá, vai ter um infarto e vai morrer. Não tenha vergonha de parar na rua para orar. Não tenha vergonha de chamar no canto da loja. Não tenha vergonha. No celular, no zap. Irmãos, nós erramos. Nós erramos. Agora não vamos falar, eu erro porque a carne é fraca. Você não é carnal, você é espiritual. Nós erramos, sangue de Jesus nos perdoa, mas nós não podemos nos habituar com o tal do erro, com o tal do pecado, porque pecado é coisa boa. Pensa numa coisa boa que você gosta, pensa, isso é o pecado. Pecado não é ruim. Se cada vez que a gente pecasse, caísse um dente nosso, pronto, ninguém ia pecar mais. Porque a falta de um dente é terrível. Eu vou ter que repor alguns dentes, né? Não é muitos não, tá, irmão? De quando era criança, que a mãe não cuidava. Fazer implante, quem fez implante aqui? Foi fácil? É triste. Liane falando, seu Chiquinho, um monte de irmãos, graças a Deus pelos implantes que existem. Graças a Deus a vida do dentista que fica ali. Você imagina se o pecado fosse assim? Ou caísse um fio de cabelo? Pecou, pum! Pecou, caiu o dente. Assim tinha que ser o pecado em nós. Aí nós não iríamos pecar mais. Nós iríamos tomar cuidado. Mas como muitas vezes o pecado é oculto, é escondido, toma posse de nós. Irmãos, tem gente que consegue ter uma vida na igreja e uma vida de pecado. O pecado oculto. Agora eu vou falar algo para vocês. Quem tem o Espírito Santo, nada fica oculto. Ele revela. Por isso que, mulherada, você que tem o Espírito Santo, antes de você se vestir, vai no espelho. Pergunta se está certa a tua roupa. Pergunta se o Espírito Santo vai habitar em você. Pergunta se a vestimenta tua está bacana. Pergunta se a trombeta tocar do jeito que você vestir, você vai subir. Pergunta isso. Os homens, pergunta o seu comportamento do dia a dia. Se a trombeta tocar, você vai na hora, do jeito que você está se comportando. É assim que nós vivemos a vida nova em Jesus Cristo. Assim que vive quem tem o Espírito Santo. Eu estava lá na praia, vocês não estavam me vendo, eu podia estar de qualquer jeito. Mas para mim não é importante se vocês estão me vendo ou não. Aquele que vê todas as coisas está me vendo. Então não é porque eu estou na praia que eu vou andar pelada. Porque eu estou lá e ninguém está vendo. Não. Aquele que vê todas as coisas está me vendo. Em casa, fora de casa, na internet, de madrugada, no meu dia a dia. Ele está me vendo. E há um dia do grande acerto. Não pensa você que morreu, acabou. Nós vamos passar pela presença do grande Deus. Ali vai ter um bate-papo. É o que a Bíblia descreve. Então, quem tem o Espírito Santo não fica as coisas escondidas. Não fica no oculto. Ai, mas eu não tenho. Busca. Busca o Espírito Santo. Faça dele o seu companheiro. Nessa viagem, só eu e o pastor, nós conversamos muito. E olha, nós planejamos muitas coisas. E eu falei para ele, amor, vamos sair segunda, vamos almoçar em Morretes? Vamos descer pela Graciosa, que é um trajeto que a gente conhece muito bem. Vamos almoçar em Morretes, depois a gente sobe. Ele, nossa, ok, boa pedido. Antes de chegarmos em Ponta Grossa, a luz do painel amarelo acendeu. O que é amarelo? E ele é extremamente cuidadoso, o Renan. O Renan não é aquele que fica empurrando com a barriga, não. Ele acendeu a luz amarela. Daí comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ele orou também. Ele falou, vamos para um lugar, porque estava naquela retona. Mas a segunda coisa que nós fizemos, Senhor, eu falei, Pai, em nome de Jesus, prepara um mecânico, prepara a oficina. Chegamos em Ponta Grossa, paramos, perguntamos para o moço, ele disse, tem uma oficina. Chegamos na oficina, o nosso carro parou um cara querido. Ele olhou e falou assim, vai demorar. Já era 11 horas, vai demorar. Umas 2 horas. Eu olhei para o Renan
E falei, Pai eterno, misericórdia, minha vida que estava sonhando comer e morrer. Tudo bem. Daí foi. E nada de vir. 12:40, o cara assim para nós. Os mecânicos querem almoçar conosco? Eu pensando em morrer na beira do rio. O meu marido nem olhou para mim e falou, sim, nós vamos. Irmãos, como que foi meu almoço na segunda, numa mesa? Eu, única mulher, com 3 mecânicos e o meu marido. Mas quando nós saímos da oficina, e lá na oficina, imagina se o Renan não falou de Jesus para os 3, ficou falando, os 3 ouviram Jesus. Quando nós saímos da oficina, fizeram amizade, né? Eu falei assim para o Renan, ele falou assim, mãe preta, nesse tempo você parou para pensar, o que será que Deus nos livrou da estrada? Podia ter 2 atitudes, ou ficar emburrado, acabar com a viagem aí, falar um monte de coisa. Quando ele falou isso, eu falei, Eu falei, é aí. Falei, verdade, amor. Eu tenho certeza que o Deus que cuida nos livrou de algo. Acabou. A viagem foi uma delícia, não almocei morretes, nananá, pronto. Foi delicioso. Acabou. Então aprenda a ter o Espírito Santo, a depender dele em tudo, irmãos. Em tudo, na comida, na vestimenta, na sua vida particular, nas suas contas, nos seus estudos. Aprenda a ter o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo. Ele deixou. Aprenda a depender dele. Para de agir por si mesmo. Para de fazer as coisas pela sua cabeça, pela sua vontade, porque eu acho, porque eu penso. Porque isso dá ruim. Isso dá ruim. Depende. E para dependermos do Espírito, nós vamos para o livro de Romanos 12:2. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O sacrifício do Antigo Testamento era o quê? A Antiga Aliança. Matava boi, bode, jacaré, periquito, trazia para o altar, não é verdade? E isso era um sacrifício. Qual é o sacrifício de hoje? Servitude e palavra de adoração. Olha como mudou o sacrifício, irmãos. Aqui ninguém tem que sair procurando gato, periquito, jacaré para trazer para o altar. Hoje, o sacrifício é o quê? Servitude. É servitude a palavra certa para quem serve? Servidão? Servir. Então é serviço ao Senhor e palavra de adoração. Esse é o nosso sacrifício da nova aliança, dos novos nascidos em Cristo Jesus. Esse é o nosso sacrifício. Servir. Mas não é o sacrifício de peso. Não, servir ao corpo de Cristo. Olha o privilégio que nós temos em servir ao corpo de Cristo. Mas o que é servir? É quando você chega na igreja, você vê que os banquinhos estão cheios de copinho. Eu estou falando básico. Você recolher os copinhos. Quando você perceber que o lixinho do banheiro está transbordando, você amarrar um saquinho, recolher. Serviço. Serviço quando entrar alguém aí que está fedendo bebida, fedendo cheirinho, que não tomou banho, é você abraçar, orar, levar ele ter Jesus. Serviço. Palavra de adoração no meu dia a dia. Como é que você levanta? Você levanta de bem com a vida? Como que você levanta? Você levanta feliz? Levanta feliz? Como que você levanta? Esse é o que ele está dizendo. Um culto agradável, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o sacrifício da nova aliança, dos nascidos de novo. Agora vamos para o segundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível uma pessoa com a mente antiga sentir, viver, aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário uma renovação da mente. Não é talvez, é necessário que a minha mente, a tua mente, passe pela renovação. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos.
De nada vai adiantar, de nada vai servir se nós estudarmos, buscarmos, estarmos aqui, se nós não passarmos por uma renovação na nossa mente. Nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente. Nós precisamos buscar esse renovo, porque nós precisamos experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus e agradável. Aí há uma luta, não é com o diabo. Para de pôr o diabo tudo quanto é coisa. Ele existe, tem um lugar dele, tem um tempo dele. É com a sua carne, é com a minha carne. Essa luta é eu e a minha carne, a minha vontade, os meus desejos. Eu entro numa luta para desfrutar da boa, perfeita a vontade agradável do Senhor. Quem tem que lutar? É Deus. Tem gente que vai, Jesus, me ajuda aqui. Ok. O que ele fez? O que Jesus fez por mim e por você? Ele fez o quê? Aonde nós vamos vencer? Aqui? Aqui? Quando a Marlisona aqui estiver todo dia lá na cruz, ela está vencendo. Porque é a vontade dele que está reinando na minha vida, não a minha. Agora, enquanto a minha vontade, lá você não vence. Lá você não vence. Lá você não vence. Todos os dias, irmãos e irmãs, não é uma vez na semana, não é na escola dominical, não é na reunião de sexta-feira no culto, não é no culto à noite, não é na célula, é todos os dias. É lá, a renovação da minha mente. A renovação. Esse ano é um tema assim que eu creio que o Espírito Santo deu mesmo ao pastor. Eu creio nisso, não duvido, não questiono, não fico nessa coisa, tentar provar o que é, o que não é. Não estou aqui para isso, não quero saber, não vou perder meu tempo com isso. Mas uma coisa eu faço, eu me submeto. E eu tenho aprendido, pouco tempo já, terceira semana do novo ano, pouco tempo esse tema, eu já tenho aprendido. Ter uma fé como... É do tamanho? Tem gente que colocou até no grupo lá, tamanho. Não é tamanho, é como um grão de mostarda. Tá vendo como os irmãos estão todo mundo pesquisando? Resiste ao fogo. Então, aprendendo isso, nós vamos para um outro texto bacana ainda dentro desse. Romanos 8, o versículo de 1 a 8. Nós vamos entender como é que nós conseguimos ter uma vida livre em Jesus Cristo, que não há mais condenação. Eu gostaria, vamos lá. Romanos, mesmo livro, 8. Opa, eu que saí do 8. Começando no 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só, não precisa de falar mais nada desse texto. Foi essa a minha DR com o Natan. Nós dois ficamos mais de uma hora depois da escola dominical nesse texto. Porque esse texto ele é muito poderoso, mas ele é pouco vivido por nós. É pouco vivido. Porque parece que nós gostamos de viver textos que nos mantêm escravos. Parece que nós gostamos de viver texto que nos dá peso. Tira a liberdade, tira a verdade que já aconteceu sobre as nossas vidas. Quando nós pegamos um texto de Romanos 8, de 1 a 8, nós ficamos em dúvida. Mas é muito claro. Aquele que tem a mente da carne vai viver os frutos da carne. Aquele que é nascido de novo, tem uma mente transformada, renovada pelo poder do Espírito Santo, ele vai ter uma vida espiritual. Ele vai ter. Não é peso para ele.
Não é peso. Por quê? Porque ele está vivendo o que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz assim, o poder da mente renovada. Toda condenação não há mais sobre nós, irmãos. Não há mais. Não deixe jugo do inferno, do capeta, pesar sobre as nossas vidas. Não existe mais, isso não tem mais peso sobre as nossas vidas. Nós somos, irmão, só um minutinho, se fechar que eu vou dar para ele, depois você fala. Nós temos que viver essa liberdade que nós temos em Cristo. Para que eu e você pudéssemos ser livres, há um preço, foi pago um preço na cruz. Agora, por que nós não vivemos essa liberdade? Por que nós gostamos de viver debaixo do pecado? Porque nós somos carnais ainda. Porque ainda vivemos na carne, influência da carne. A hora que nós vivemos na influência do Espírito Santo sobre, dentro de nós, nós teremos uma vida diferente. Daí esse Romanos aqui vai fazer sentido. A renovação da mente. Hoje os neurocientistas, eu gosto muito de olhar, de pesquisar, de ler, eles estão provando que uma mente sadia produz um corpo sadio. Pessoas quase morrendo, recebem uma renovação na mente e são curadas. Porque a mente recebeu. Por isso que Jesus fala da mente. A mente é uma oficina. É uma oficina. Quem gerencia a sua mente? Ai, Deus, você, irmão. Você que tem que gerenciar a sua mente. É você que tem que pôr a sua mente no altar e falar, Pai, me ajuda a entender que já foi feito, o que já está pronto, que agora é posicionamento, é decisão, é vontade. Me ajuda a viver isso, Pai. Não jogar a culpa para Deus. Ai, se Deus quiser eu ter uma mente renovada. Ai, se Deus quiser eu vou morar no céu. Você está chamando Deus do quê? Se a palavra dele está escrito aqui, se ele já fez, está falando o que para ele? Fazer de novo? Não vai fazer de novo. Não vai, está pronto. Agora é hora de usufruir, de viver o sobrenatural que já está pronto em Jesus Cristo. É posicionamento, irmãos. Não tem outra palavra. Não dá, não tem outra coisa. Não tem. Ou você usufrui da vida, banquete que tem para você, ou você vai viver de migalhas. Não tem. Não tem meio termo. Não tem. Ou você esquece que você tem as coisas pela força do seu braço, porque você trabalha muito, porque você se dedica muito, você estuda muito. Tem que estudar sim. Meus filhos, eu fiz os dois estudarem, fazer faculdade. Tem que estudar sim. Mas eles sabem muito bem que não é nesse conhecimento que eles têm que levar eles para o céu, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Tem gente que estuda demais, pensa demais e fica bobinho. Porque tudo que é justificar na palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser vivida, não é para justificar. Não é para justificar. Deixa eu só falar uma separaçãozinha de algo que nós já estudamos. Remorso e arrependimento são duas coisas totalmente diferentes. Qual texto na palavra de Deus que um teve remorso e o outro teve arrependimento? Rapidinho. Quem? Judas e? Quem teve o quê? Judas teve o quê? Fez o quê? Se matou. Pedro teve o quê? O que acontece com ele após isso? A sombra dele? O remorso não pode fazer parte da nossa vida. Porque o remorso é algo instantâneo. A gente tem, nossa, que remorso, mas na hora, mas eu tenho que gerar um arrependimento para eu não fazer de novo. Todos os casos de mortes, né, que acontece de alguém tirar a vida de alguém, a primeira coisa quando é entrevistado é falar, hoje eu tenho remorso. O remorso ele se torna um peso também. Um peso, e não gera nada novo. Aquela irmã lá em Mafra, em Santa Catarina, como eu sigo assim, estudando a questão da mente, da coisa, é importante, eu não me alimento disso. Mas de vez em quando eu vejo. Daquela irmã que tirou a vida da irmãzinha de 4 anos dormindo. Coisa, menina linda, família bem, estrutura. Gente, a voz de comando, para de achar. Se nós não temos uma mente renovada, a gente vai produzir coisa boa. Não vai. A nossa mente velha é horrível. A mente carnal, doente. Por isso nós precisamos do renovo. Essa irmã de 22 anos hoje está lá. O quê? O que ela está? Dopada, desequilibrada. O que vai recuperar essa moça? É o remorso?
Não, o arrependimento é o amor para resgatar onde ela se perdeu. A pessoa se perde, faz uma coisa dessa. Por isso que nós precisamos vigiar a nossa mente. A mente fica todo dia sugerindo 1000 coisas para você. Alguém falou aqui de um pensamento ruim. Um pensamento ruim vem todo minuto. 1 segundo, Augusto Cury diz que você tem para aceitar. 1 segundo, eu peguei. Não é para pegar. 1 segundo, irmãos. A renovação da mente é essencial para uma vida genuína. É necessário. Jeremias, quem achou lá o Jeremias? É o último do terceiro. Vamos entrar no quarto. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Esse é o 34, né? É o que eu queria. É o 34. E ele não se lembra mais. Então para de ficar lembrando da tua vida de pecado. Para de ficar botando um jugo nas tuas costas. Para de ficar andando como escravo. Você é livre. Não tem mais esse peso. Não deve ter sobre nós. É vida nova. É o novo. É o novo vinho. Acabou isso. É algo novo. É algo novo. É algo novo. É algo novo. É viver essa realidade. Pega esse Jeremias aí, ó. Jeremias 31, 34, marca. Quando você for falar para alguém, se a pessoa começar a falar, olha, eu quero ler algo para você. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Jogou no mar do esquecimento. Ele não pesca lá. Ele não busca lá. Ele não para lá. Ele não olha para lá. É assim que vive o nascido de novo. Assim que vive, é assim que nós vamos vencendo o inimigo da fé. Esse é um inimigo terrível da fé. É te manter preso no teu passado. Passado, ontem foi passado, irmão. Ontem foi passado. Estou falando passado de 525 anos, como diz Daniel, não. Meu neto, eu não sei o que ele acha que tem 525. De vez em quando ele fala, vovó, faz muito tempo, 525. Não sei por que, se ele aprendeu, se tem alguma coisa que liga. Não é com 525 anos atrás. Ontem foi passado. Não tem peso mais o dia de ontem na tua vida. Não tem. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Tudo bem? Agora nós vamos para o quarto inimigo. Não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. Ai, ai, ai. Aí o negócio vai pegar. Quando eu li esse quarto inimigo, eu fiquei, Pai eterno, será que eu tenho aprendido, compreendido o meu direito de usar o nome de Jesus? Será que nós vivemos, é um direito nosso, meu e seu, que você pode falar em nome de Jesus? Sabia que foi um direito que Ele me deu e te deu? De usar, usufruir, se beneficiar do poder que há no nome dEle? Sabia disso? Que Ele nos deu esse direito? Nós conhecemos esse direito? Nós usufruímos desse direito de usar o poderoso nome de Jesus? Não é usar como as pessoas usam banalmente aí. Que é triste isso. Irmãos, isso é triste, não é? Nós que conhecemos o preço que foi pago para que nós pudéssemos usar o poder que há nesse nome. E nós vemos pessoas brincando com isso. Menosprezando isso. Isso é muito triste. Isso dói. Isso dói. Isso dói. Por que que dói? Porque é algo que é tão poderoso. Algo que gera vida. O poder do nome de Jesus gera vida. Você sabe que você tem esse direito. Foi dado a você o direito de falar em nome de Jesus. Eu falo, sai. Ou em nome de Jesus, tenha vida. Receba vida. Usufrui do poder do nome de Jesus. Será que eu sei disso? Mas agora vem a pergunta, a segunda pergunta, que é o que eu faço. Eu vivo isso? Eu vou contar um milagre que eu vivi essa semana, mas à noite eu vou contar também, porque à noite o pastor vou ministrar a palavra de Deus, porque ele não vai estar aqui. Mas é para todos virem, vou olhar o rostinho de cada um. Se alguém faltar, vou chamar no canto. Fala, daí, não veio porque era irmã que ia pregar? Olha só,
nós estávamos na casa com uma família e a irmã tinha compartilhado comigo que na sexta-feira eles precisariam de um milagre na filha que não mora no país. E relatou a história e na hora, né, eu falei, vamos orar? Ela falou, vamos. Mas foi tão interessante que eu orei e ela se posicionou. Eu acabei de orar, ela falou, em nome de Jesus eu creio e o Senhor proverá. Então fechou, acabou, fechou o negócio. Isso quando nós chegamos na segunda, na terça ela compartilhou. E chegou sexta de manhã, é um lugar lindo, na frente do mar, gente do céu, eu me sentia bam, andei até de chapéu, coisa mais linda do mundo. Nós sentamos no vidro aqui e ali era o mar. Sentamos nós duas de manhãzinha. Ela sentou, eu sentei, ela disse assim, é hoje, né? Eu falei, é. Gente, quando eu falei vinha vindo um pássaro. Ele veio. Quando chegou no meio, Deus falou para mim, é o anjo. Eu falei para ela, olha o anjo chegando. Ele estava todo laranjado, coisa mais linda. Ele veio. Quando ele chegou pertinho, ele abaixou a crista e ficou no vidro entre nós aqui, ele aqui. Eu olhei para ela e falei de novo, o anjo veio trazer as boas novas. Ela, amém. O telefone tocou. Mãe, recebemos o milagre. Eu chorei o resto do dia. Eu sabia quando eu falei para ela que eu cria. Mas quando o passarinho veio, o Espírito Santo na hora falou para mim, não é um pássaro. E na hora eu louvei a Deus porque eu falei, porque às vezes eu não falo, porque eu fico pensando, será que a pessoa... Mas na hora eu falei para ela, é um anjo. Ela me olhou, ele veio com tudo, tudo aberto, laranjado. Ele sentou, ficou eu, o vidro e o pássaro aqui. Quando eles estavam no meio do caminho, eu olhei para ela, eu falei, é o anjo chegando com as boas novas. Ela me olhou, ele veio, sentou. Quando ele sentou, o telefone dela, ela atendeu. Ah, começou a chorar ela, começou a chorar eu, começou uma glorificação no meio daquele lugar. Olha que Deus que é esse! Mas por que aconteceu? Porque um verbalizou, o outro creu e aceitou. O espírito de incredulidade não teve tempo de entrar. Porque quando eu orei, ela assim, amém, Deus proverá. Pronto, fechou. Qualquer coisa que vocês pedirem, iria acontecer. Irmão, posicionamento. Se posiciona. Deus falou que é assim. É o quarto inimigo, é não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. Isso aqui vai tempo, tá, irmãos? Porque nós vamos ter que aprender por que nós temos que adquirir esse direito de usar o nome de Jesus. Para nós usufruirmos tudo aquilo que está pronto nos reinos celestiais para as nossas vidas. Então você vai chegar no céu, papai vai falar assim, tá vendo ali, Diego, ó, tudo isso aqui era seu. Daí o Diego fala, por que você não me deu? Você não pediu? Por que você não me deu? Porque você não pediu, filho. Peça. Vamos lá, João 16, o 23 e o 24. Quem que achou? E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aí a gente entra no parafuso, não, gente? Ai, mas eu pedi e não recebi. Não é verdade que muitas vezes isso entra em nós? Mas vamos trabalhar isso diferente na próxima aula? Agora eu vou ouvir um monte de coisa. Quando nós lemos o texto, que esse meu viver que agora eu vivo, não sou eu mais quem vivo, quem vive em mim? Qual foi o apóstolo que orou 3 vezes para ser curado e teve uma resposta que não era aquela que ele estava buscando? Quem? O que Deus falou com ele? Jesus falou com ele. A minha graça te basta. Por que será que Paulo não recebeu aquilo que ele buscou? Que mistério será que Jesus não arrancou lá o que ele tinha? Se era cego, se era manco, se era fartando o dente da frente, metade do nariz? O que será? Será que era essencial o que Paulo estava buscando? Será que era essencial para a vida dele, para a nova vida que ele tinha em Cristo? Será que era essencial? Irmãos, de verdade, assim, eu tenho buscado ao Senhor para que o Senhor me dê entendimento, porque às vezes
na hora de preparar e na hora de passar, a gente tem algumas dificuldades de passar. Mas eu tenho buscado o Senhor, tenho me empenhado em buscar o Senhor e passar para vocês o mais claro que eu posso. O mais claro que eu posso. Mas é muito importante para o meu crescimento que vocês também falem. Né? É importante para mim também. Também quero crescer junto com vocês, né? Não é porque eu estou dando aula que eu sei mais, não é isso. Isso vai mais na questão da disposição, porque eu sei que cada um aqui já está capacitado pelo Espírito Santo a estar dando aula.